Estou passando dificuldades porque a minha boca abriu demais. Estou passando dificuldades porque eu não obedeci ao Senhor. Estou passando dificuldades porque eu não entendi o que Deus queria que eu fizesse. Então, é fatal ir contra o princípio, é buscar ardentemente a maldição. Amém? Hoje eu estava ouvindo no rádio algumas pessoas conversando e a campanha do final do ano para conquistar o comércio, a bênção financeira, e as pessoas envolvidas e irem às 10h30, no culto das 10h30 da noite, porque é sacrifício, e buscar a condição financeira, e todo mundo envolvido para aquela bênção, porque no final das contas as pessoas querem Deus por causa do dinheiro. Mas os verdadeiros adoradores nós vamos conhecer daqui para frente, porque as dores estão começando. Amém? Então eu queria que você olhasse para a pessoa que está ao teu lado e dissesse para ela assim, ó: se você quer paz, como eu, você precisa procurar a verdade em Cristo sobre o momento que você está vivendo. E se você encontrar essa verdade, você estará em paz. Estará em paz. Amém ou não? Amado, paz não é... A paz não é como alguém disse sobre a felicidade, são momentos que se vive. Não, amado. Paz é um modo de vida. Em que nós temos dificuldades, mas são sobrecalços que nós ultrapassamos com muita facilidade. E esses sobrecalços podem ser pessoas. Amém? Alguém que está, um chefe que está te... Mas se você tem a paz, você tem a verdade. Tem um demônio ali, tem uma influência maligna ali. Então nós já sabemos, e aí nós temos que orar contra todas essas situações. Amém ou não? Eu vou pedir para você soltar a mão do seu irmão e nós vamos orar uns pelos outros, de 2 em 2. E nós vamos pedir: Senhor, vem com a sua paz, vem com a sua verdade sobre todas as circunstâncias na minha vida. Revela o caminho que eu devo andar, revela o posicionamento que eu tenho que ter, revela, Senhor, a maneira de como eu tenho que caminhar. Amém? Eu queria pedir para as intercessoras virem todas aqui na frente, que eu quero que vocês... Amém ou não? Comece a orar em nome de Jesus. Amado, a verdade, a paz que é verdade. Comece a orar pelo teu irmão por isso. A paz que é verdade. A verdade que vem e traz paz. Intercessoras, vem aqui. Toca nos meus olhos. Quero te ver, te ver. Amém, amém, amado. Amém. No Coramanai. Solta a mão do teu irmão. Dá um espacinho aí do teu irmão, para você fazer uma oração pessoal agora. E aí, a intercessão vai chegar para você e vai dar para você uma palavra daquilo que nós ouvimos aqui na frente. Ouça o que o Senhor está falando, amém? Amém? Olha a sua oração agora: Senhor, eu preciso viver essa paz na minha vida. Amém? Todos estamos aqui? Eu quero salientar isso muito, amado, muito, muito. A paz não está ligada a um momento de espírito na tua vida. Está ligado ao conhecimento daquilo que você vive. Tudo bem? Você tem com uma pessoa ontem, eu estava conversando assim, e essa pessoa, ela não via por onde caminhar na vida dela. Ela disse que não conseguiria sobrepujar a dificuldade,
Mas ela sentou e começou a avaliar, e aí ela entendeu uma saída. Amém? Amém ou não? Põe a mão no nome do teu irmão e diga para ele assim, ó, tem uma saída. É conhecimento de causa. Quando você conhece, quando você tem entendimento, então você tem paz. Então ore por isso agora em nome de Jesus. E se uma das intercessoras tiver algo para falar para você, amado, ela vai chegar perto de você, ouça, coloque isso em prática. Coloque isso em prática porque é de Deus, eu ouvi aqui, amém? Vamos orar, levanta a sua mão, ore no seu lugar, se ajoelhe aí, mas busque de Deus essa paz que é necessária, porque há muita angústia, amado. Vamos lançar fora essa angústia, vamos lançar fora aquilo que está trazendo, que está prejudicando a tua vida. Vamos orar, quer se ajoelhar, se ajoelhe, mas ore, coloque diante de Deus agora em nome de Jesus. Você intercessora que viu alguma coisa, passe adiante, passe a palavra de Deus, passe aquilo que você entendeu, veja isso em nome de Jesus. Para quem quer que seja, passe isso agora, passe na liberdade de Cristo em nome de Jesus. Passa, amado. Ouça o que Deus está falando para você essa noite, amado. Ouça o que o Senhor está falando. Vamos louvar, Timóteo. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua mão, que é mais doce do que o mel. Oh, glória ao teu nome, Jesus. E me tira desta cova e me leva até o céu. Oh, glória a Jesus. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos períodos, mas sua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar aos seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, oh Altíssimo.
tua voz, não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. A tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudos para os que nele crêem. Aleluia. Amém. Amém, querido. Deus é bom. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, pode sentar no teu lugar. E nós vamos fazer uma outra oração, mas eu preciso trazer a palavra primeiro. Aleluia. Se Deus deu uma palavra para você, abraça essa palavra. Creia naquilo que Deus está falando através de quem não conhece a sua vida, de quem não conhece os seus problemas. E se ocupe em obedecer ao Senhor. Isso é importante. Senhor, nós apresentamos diante da tua presença, do teu altar, a Andréia, a Águida, a Andréia de Cotia, a Águida de Diadema, o Marcelo de Dourados, a Verinha de Maringá, Loula do Espírito Santo, a Regiane de São Paulo, Osvaldo de Minas Gerais, a Cláudia da Bahia, o Otávio de Santa Catarina, o Ari de Curitiba, Stephanie do Rio de Janeiro, o Mário de São Paulo, o meu pai Braz Ramos, que está ouvindo também, meu pai, o pai do Val. Senhor, nós oramos por cada uma dessas pessoas e pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor entre com providência em todas as áreas. Pai, tua palavra nos ensinou nesses primeiros momentos desse culto que a paz está ligada ao conhecimento da tua palavra, está ligado à revelação da tua palavra, está ligado à verdade que o Senhor tem para as nossas vidas. A paz que quebra todo impedimento, Pai. Então, em nome de Jesus, que venha a paz através do conhecimento da verdade de Cristo, em todas as circunstâncias das nossas vidas. Eu peço, Senhor, alcança cada família, cada vida agora. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão pela internet ouvindo, Pai, eu peço alcança agora em nome de Jesus. Amém. Amém? Senta no teu lugar aí. Quero que você abra a tua Bíblia comigo lá em 1 Reis 13. Nós precisamos estar orando hoje algumas coisas importantes. Eu queria elucidar o fato de que semana que vem nós vamos estar aqui. Semana que vem, né? É a semana de oração, né? A nossa semana de oração que começa na terça-feira e vai até sexta-feira. Então todo o exército para um tempo para carregar as suas armas. Então eu queria convidar você para estar conosco, você que tem uma casa lá no ID, você que você entendeu, que se absolveu, que está caminhando a favor, enfim, amado, venha estar conosco. Vamos estar orando e recarregando nossas baterias e entendendo as dificuldades. E na terça-feira tem uma reunião com os evangelistas. Então, terça-feira às 7h30 nós começamos a orar, mas a reunião começa depois das 9h. Tá bem? Com todos, amém? Com todos os evangelistas. Amém, querido? Quantos acharam aí? Olha para o teu irmão e diga para ele assim: a vitória que Deus te dá quando os teus ouvidos estão postos em Deus. Amém ou não? Amém. Domingo agora nós tivemos uma palavra importante, como toda ela é, acerca das emoções e como as emoções elas podem interferir no nosso relacionamento de maneira trágica ou de maneira importante, de maneira a levar as pessoas ao conhecimento de Cristo ou trazer decepções às nossas vidas e às pessoas que estão ao nosso lado, amém? Então, é importante que as suas emoções estejam enviesadas naquilo que a palavra tem nos indicado como princípio de Deus.
Amém ou não? Fala para o teu irmão, é princípio de Deus? Não, fala bem alto. Se eu estou no princípio, a marca é a bênção de Deus. Então vamos lá. 1 Reis 13, do 1 ao 32. Um profeta prediz contra o altar. Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: altar, 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 assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josiasa, o que sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. O altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu, e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo a casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde fostes. E se foi outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Versículo 11. É importante que você acompanhe a leitura, amém? Muito importante. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que disse ao rei, contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai: por que caminho se foi? Mostraram a seus filhos o caminho por onde ora fora o homem de Deus que viera ajudar. Então disse seu filho: albardai-me um jumento. Abaldaram-lhe o jumento, e lhe montou, e foi após o homem de Deus, achando-o sentado debaixo de um carvalho. Ele disse: és tu homem de Deus que vieste de Judá? E ele respondeu: eu mesmo. Então ele disse: vem comigo à casa de pão, a casa, e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi dito pelas palavras do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho porque foste. Tornou-lhe ele também: eu sou profeta como você. E um anjo me falou, por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Então voltou ele e comeu o pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor, o profeta, que o tinha feito voltar. E clamou o homem de Deus, que viera ajudar, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde a palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão, e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão nem beberás água, e o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de o profeta, a quem fizera voltar a ver comido pão e bebido água, abordou para ele um jumento. Foi-se, pois, um leão o encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver estava tirado no caminho, e o jumento e o leão parados juntos ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo, e lançando pelo caminho, como também o leão parado junto ao corpo, e vieram e disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Põe a sua mão sobre a palavra de Deus.
Senhor, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. E nós queremos que ela se faça verdade sobre a nossa vida em nome de Jesus, Pai. Senhor, que a tua palavra possa cumprir tudo aquilo que ela veio para fazer. Senhor, nós dependemos da tua palavra, Senhor. É a tua palavra que pode modificar o nosso cárcere, as nossas angústias, os sofrimentos. Então, Senhor, que nós possamos essa noite abrir o nosso coração e ouvir a tua palavra em nome de Jesus. Amém ou não? Olha, põe a mão no teu irmão e diga para ele assim, ó: se a palavra não conquistar o momento no teu coração, só Jesus. Posso ouvir um amém? A palavra, ela vem para nos corrigir, amém, amados? Elas vêm para nos dar cerne e centro. Então é importante que você entenda essa palavra. Diz para mim, como que um homem de Deus, enviado por Deus, um profeta de Deus, que ouve ao Senhor nesse tempo, e ele consegue conquistar a sua própria morte por não obedecer ao Senhor Deus. Diz para mim, como é que um homem cheio de Deus, cheio da revelação de Deus, um homem profeta, um homem de milagre, um homem que faz a mão recolher, a mão voltar, um homem que fende o altar através da sua palavra, ele consegue passar pelo engano de uma pessoa que mentiu para ele. E além disso, pelo engano que ele passou, ele conquistou para si a morte, sem poder levar o seu próprio corpo ao túmulo da sua própria família. Ele perdeu toda a autoridade, ele perdeu tudo aquilo que Deus tinha dado para ele como autoridade. Deus o enviou um leão para que o comesse. Não comeu o burro ou o jumento. Não, o leão foi para arrebentar com o profeta, porque ele não ouviu a palavra de Deus, ele não obedeceu. Quantos estão aqui essa noite? Põe a mão no nome do teu irmão e diga para ele assim, ó: vou falar para você mais uma vez, meu irmão. O evangelho não é romance. O evangelho é palavra de verdade. E quando nós quebramos princípios, as consequências geralmente serão trágicas na nossa vida. Quantos podem dizer amém por isso? É real ou não? Eu quero que você diga comigo, é real ou não, amado? É real. Então, como eu disse para você, por essa manhã, eu estava ouvindo, peguei um trânsito fenomenal hoje. Meu Deus. E aí coloquei no rádio, óbvio, para ouvir o louvor. E eu vi uma campanha acontecendo numa igreja. Sou contra a campanha, mas eu ouvi aonde está o coração das pessoas. Então, como nós ouvimos um testemunho semana passada aí, via WhatsApp, realmente são pouquíssimas pessoas que vão conquistar a Israel celestial. A gente já sabe disso, que muitas pessoas vão ficar. E as pessoas que vão ficar são as que estão dentro da igreja. As que estão dentro da igreja é as pessoas que vão ficar, porque não entenderam o princípio de Deus, conheceram a verdade, entenderam a verdade, ouviram a verdade, mas andaram contra o princípio de Deus. Você está aqui, amado? Eu vou falar para você, você está numa igreja séria. Amém? Você está numa igreja séria e eu tenho pregado isso. Quando você anda contra o princípio de Deus, as consequências serão graves na sua vida. Isso não é o Jairo, é a Bíblia quem diz. Amém ou não? Então, amado, se apodere da palavra de Deus, anda no caminho do Senhor, obedeça a palavra de forma íntegra, para que você possa, no mínimo, conquistar Israel celestial. Porque quando eu ando contra o princípio, aqui mesmo eu vou viver grandes dificuldades. E como Deus é bom, Ele vai pegar primeiro na situação financeira, porque é onde mais te dói. Essa é a grande verdade. Amém ou não? Põe a mão no nome do teu irmão e diga para ele: se você andar dentro do princípio da palavra de Deus,
Então se prepara para andar em prosperidade, em alegria, em conhecimento e em paz. Quantos estão aqui? Essa é uma verdade, amado. Então, se ela é verdade, ela me traz paz. E qual é a paz? Eu tenho que andar no caminho do Senhor. E se eu errar um pouquinho, se eu desobedecer um pouquinho, eu vou ter problemas. Você está aqui comigo? Olha para o teu irmão e diga para ele assim, ó: eu sei que você tem um chamado tremendo de Deus, mas se você não tiver conselhos, você vai quebrar a cara. Amém, amado? Olha, o profeta está andando sozinho. Ele está suscetível ao momento que ele está andando. Então Deus dá uma direção para ele. Vai lá e prega mesmo, e fala, e arrebenta mesmo. Ele vai, amado, e com toda autoridade ele profetiza, as coisas acontecem. Mas ele sai de lá conforme a vontade de Deus, a autoridade de Deus, a direção de Deus. Mas no meio do caminho, alguém chega para ele com uma voz de engano. Escuta, põe a mão no teu irmão e fala assim, ó: quem é que você está ouvindo, irmão? Não, fala bem sério para ele. Quem é que você está ouvindo, amado? Amado, vem cá. Quais são as vozes que você está ouvindo? Quais são as vozes que você está ouvindo no seu trabalho? Quais são as vozes que você está ouvindo na hora da sua angústia? Ou na hora do seu sofrimento, dos seus questionamentos? Quais são as vozes que você está ouvindo? Porque essas vozes, elas são determinantes para viver a paz ou não. Oi? Alguém me chamou? Alguém falou assim: pastor Jairo? Posso? Quantos estão aqui? Então olha para o teu irmão e fala assim, ó: a palavra de Deus é poderosa na tua vida. Porque você não pode andar sozinho. Anda em conselho. Fala para o teu irmão: avalia as tuas posições e vê se você está dentro da palavra de Deus. Quantos podem dizer amém? Olha para o teu irmão de novo e fala assim, ó: quem é que você tem ouvido, irmão? Números 13 e 13. Preste atenção que o profeta, ele foi ouvir um profeta que já estava no final da sua carreira. E quando ele falou: eu também sou crente, irmão, eu já passei por isso, eu também sou crente, irmão. Estava sentado numa mesa onde também, amado, em que algumas pessoas estavam ouvindo algumas coisas. E como é triste a decepção, né, que algumas pessoas têm com o próprio cristão. Por quê? Porque senta e fala mal, porque senta e inveja poderosamente. Meu Deus do céu, é por isso que algumas pessoas saem da igreja, primeiro porque não conhece a verdade, aí sai da igreja, né? Não tem conhecimento próprio, né? E elas começam a viver um tempo de dificuldade por causa dos próprios cristãos. Olha para o seu irmão e fala assim, ó: o seu alvo é Cristo. Olha para Cristo. Olha para você. E para o seu amadurecimento. Quantos estão aqui, amados? Queria mais água, por favor. Números 13 e 13, quantos acharam? E disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiam a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças de filhos de Israel. Fala para o teu irmão: eram pessoas que serviam a Deus, eram crentes enrustidos,
Versículo 25, ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra, relataram a Moisés e disseram, fomos à terra em que nos envieste e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela, o povo porém que habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas, também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra de Neguebe, os heteus, jebuseus, amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pelo ribeirão do Jordão. Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens com que ela tinha subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Quantos estão aqui? Olha para alguém que está ao teu lado e diga para ele assim, ó, quem é que você está ouvindo, meu irmão? Pergunta para ele assim, ó, quem é que está orando com você? Fala para o irmão, quem é que está orando por você, meu irmão? Quantos estão aqui, amado? Olha para o teu irmão e fala assim, ó, quem é que você está ouvindo, meu irmão? Vamos prestar atenção, essas pessoas são pessoas de autoridade. São filhos de pessoas de autoridade. Moisés mandou a liderança lá. E aí, ó, os líderes voltaram e os líderes estavam contra o princípio. Eu sei que você falou, Moisés, ó, Deus até falou por você, Moisés, mas ó, tô fora. Quantos estão aqui? A voz de Deus é assim, ó. Vai Abraão, vai Gideão, vai Pedro, vai Moisés, vai Josué, vai, avante. A voz do inimigo é, não vai dar certo, estou com medo, eu vou errar, vai dar tudo errado, não vai dar certo aqui. Não vai funcionar dessa forma. Eu não vou ter condição. Eu não vou conquistar. Eu não vou viver. Eu não tenho paz. Essa é a voz do inimigo, que está sempre trabalhando para que a gente viva uma dificuldade. A voz de Deus não é essa voz. Na voz de Deus não tem desistência. Deus não coloca você para perder. Deus não leva você a um lugar para você quebrar a cara. Ele leva você para você aprender. Se você aprender, você vai sobrepujar. Quantos estão aqui? Mas o diabo, ele traz vozes para nossos ouvidos que são a derrota, que vão fazer a nós nos sucumbirmos na nossa fé, porque a fé depende daquilo que você acredita. E se você acredita, a Bíblia diz que Jesus é a verdade. Se Ele é verdade e você acredita, você tem paz, está tudo junto. Quantos estão aqui? Então pergunta para o teu irmão de novo, quem que você está ouvindo? Amado, esses homens saíram daqui e eles voltaram, e eles chegaram para suas congregações, e eles falaram assim, ó pessoal, Moisés mandou nós para uma fria, meu. Eu sabia que ia dar errado. Eu não falei para você que se nós fôssemos acompanhar esse cara ia dar errado. Eu não falei. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, ó. Mais dia, menos dia. Esse povo não entrou na terra prometida. Quantos estão aqui, amados? Amado, eu preciso ser muito claro com você. E tem dias que nós vamos ser muito claros, tem dia que nós vamos rir muito, mas eu ouvi ontem alguém falando assim, um pedacinho lá de um vídeo que eu não consegui ver nada, e também é bom não que eu visse. Mas eu vi um garoto dizer assim, no dia que o culto for para você, a gente avisa, que o culto não é para você, o culto é para Deus, alguma coisa assim. Então olha para o teu irmão e fala assim, ó, a palavra não vem para agradar você não. Ela vem para lapidar a tua vida.
E se você aceitá-la, se você rever os seus pensamentos e rever as vozes que você tem ouvido, fala para o teu irmão, você vai caminhar para o princípio de Deus. Quantos estão aqui essa noite? Deus é bom? Abra sua Bíblia comigo lá em 2 Reis. Segunda Reis 5, versículo 25. Quero contar para você a história de um grande profeta que nunca se tornou profeta. Um grande chamado de Deus que nunca chegou a viver o seu ministério. Porque ouviu as vozes. Quantos já acharam aí? Vamos lá, olha aqui. Eu estou lendo aqui, amado. Está aqui. Queria que você, depois você lesse com mais, amém? Vou falar para você porque tantas pessoas chegam e margeiam tão próximos o altar do Senhor, mas nunca vão subir. Porque ouvem vozes. E sobem, mas descem com facilidade. Olha aqui. Ele, porém, entrou. É isso aí mesmo? Dá uma olhadinha aí, tá certo? Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. E perguntou-lhe Eliseu: da onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém ele lhe disse: porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã se pegará em ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Quantos estão aqui? Amém. Mas nós estamos falando de Geazi. Esse homem caminhou com o profeta Eliseu o tempo que Eliseu caminhou com Elias. Um pouquinho menos, 3, 4, 5 anos. Esse homem lavou as mãos do profeta. Esse homem, ele foi escolhido pelo próprio Eliseu. No meio dos profetas ele pegou Geazi. Você vai ser o meu moço. Capítulo 4 de 2 Reis. Vem, você vai ser o moço que vai me acompanhar. E Geazi viu tudo através da vida de Eliseu. É verdade que ele passou por uma dificuldade, porque Eliseu deu uma ordem para ele, e ele não conquistou aquilo, ele não conseguiu viver o milagre de Deus, e aquilo trouxe um problema na alma dele. Isso é sempre a alma, né? E aí, ele não conquista, mas vem a Naamã leproso, e Naamã oferece para Eliseu muitas coisas, e Eliseu fala: não, eu não vou tocar em nada disso aí. Mas Geazi dá a volta para Eliseu, e conquista ele lá na frente e fala: olha, meu patrão mudou de ideia. Mentiu. Meu patrão mudou de ideia, e ele quer todas as coisas que você prometeu. E aí ele volta. E aí o profeta, o líder, o pastor chegou e falou: e aí, tudo bem? Tudo bem, pastor. Uhul. Geazi, eu não fui com você em espírito, Geazi. Você tem certeza que você vai querer enganar o Espírito Santo dessa forma? Toda a sua descendência com lepra daqui para frente. Amado, o homem talhado para ser o profeta, para substituir Eliseu, foi enganado pelas vozes da sua alma. Quantos estão aqui? Olha o ministério que esse Geazi teria. Mas ele foi enganado pelas suas emoções, pelo seu bem-querer, pelo seu caráter. Esse homem, de grande profeta que seria, passou a ser apenas um contador de história. Vou contar para vocês o que aconteceu em 483 a.C., quando o profeta Eliseu levantou aquela criança. Eu estava lá, eu vi.
É só o que Ele pode fazer. Contar a história agora. Contar quem foi Eliseu. Contar quem foi Elias. Mas você estava perto dele. Por que você não viveu? Na verdade, ele não contou muita história, porque ele morreu logo por causa da lepra. Ele morreu por causa da lepra. Ele morreu porque ele ouviu as vozes da sua emoção e do seu caráter quebrado. Quantos estão aqui? Põe a mão no ombro do teu irmão, diga para ele assim de novo, ó. Deixa eu falar uma coisa para você. Evangelho é mudança de caráter. Evangelho é extinção de temperamento. Evangelho é mudança de palavra. O que você falava, você não fala mais. O que você pensava, você não pensa mais. O jeito que você caminhava, você não caminha mais. O jeito que você fazia, você não fazia mais. Quantos estão aqui? Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos no tempo da graça. E por isso o Senhor não vem e não torra muita gente. E Deus está sempre esperando da gente, ó, perdão, me perdoa, vou fazer o que tem que fazer. Quantos estão aqui essa noite? Amém. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, eu queria que você fosse um grande profeta. Não, vamos mudar isso, fala assim, eu quero que você seja um grande profeta, um grande pastor, um grande apóstolo, evangelista ou mestre, mas isso depende de você. Eu posso orar por você todos os dias, mas se você não se converter, nem Deus pode fazê-lo. Quantos estão aqui? Amado, se você está andando com o cara, conhecendo o cara, vendo a vida financeira do cara, e você se levanta para falar contra o cara, amado, maldição se acomoda na tua vida. É dessa forma, irmão. Eu sei o que eu estou falando. Quantos estão aqui, amados? Deus é bom? Então põe a mão de novo no teu irmão e fala assim, ó, quais são as vozes que você está ouvindo? O que é que está cochichando no teu ouvido aí? Fala para o teu irmão assim, ó, o que é que está falando para você que não vai dar? Quem é que está falando para você que você é um derrotado? Quem é que está falando para você que você não vai conquistar? Quem é que está falando para você que você é um zero à esquerda? Quem é que falou para você? Deus é bom? Deuteronômio 28, do 1 ao 4. Estou terminando. Fala para o teu irmão, Deus tem muitas vitórias na sua vida. Quando você tem os teus ouvidos postos ao que Ele diz, ao que Ele manda e como Ele comanda. Deuteronômio do 1 ao 14. Eu vou só ler a parte maravilhosa do texto. Mas eu vou deixar para você ler a outra parte. E aqui estão algumas posições. É uma dezena de posições que você deve tomar para você ser muito bem-aventurado, muito abençoado. Mas se você for ver a outra parte, chega a quase uma centena do que acontece quando você não faz essas 13. Você está aqui comigo? Amém ou não? É pouco mais de uma dezena. Se você obedecer essa dezena aqui, ó, as outras 70 e pouco não acontecem na tua vida. A proporção é muito clara. Amém?
Então vamos lá, ó. Se atentamente ouvires a voz de quem? Se atentamente ouvires a voz de quem? Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Olha para o teu irmão e fala para ele assim, ó: todo mundo vai saber quem você é, se você guardar atentamente, guardar com cuidado, sabendo o que você está fazendo, dentro do princípio da palavra de Deus. Amém ou não? Amém. Amado, em nome de Jesus, esse é um tremendo ensino para a nossa vida. Se atentamente eu fizer, se com cuidado eu fizer, se eu falar para Deus, Senhor, o que eu estou fazendo está certo, pastor, Senhor, pastor, ó, eu preciso de um conselho, é assim que eu devo fazer? É assim, não é assim? Não é assim. Se não é assim, amado, creia, haverá problemas. Versículo 2: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, se ouvir, só se você ouvir, amado, só se você ouvir. Eu tenho uma dificuldade muito grande de ouvir. Quando eu sento numa mesa para conversar com as pessoas, eu preciso jogar o ouvido para lá, jogar o ouvido para cá, jogar o ouvido para lá, porque eu preciso ouvir, e às vezes as pessoas não falam, quem sabe elas falam corretamente, eu que não sei discernir, né? Na verdade a falha está sempre em mim, né? Então, e aí eu busco com o ouvido, eu ponho a mão assim, eu chego mais perto, eu peço para falar mais alto. Eu cheguei por irmão um dia desse, eu falei, fala mais alto que eu não ouço. Eu estava comprando alguma coisa aí para a igreja, não sei o que é. Ah, foi o cara da calha ali. Ele começou a dar o orçamento para mim. Eu falei, ei, fala mais alto, eu não estou ouvindo você. Então fala para o teu irmão, essa surdez, ela é humana. Amém? Essa surdez a gente procura assim, a gente ouve. Agora Deus fala dentro do seu coração. Agora deixa eu falar para você uma coisa. Quando eu pergunto assim, ó, eu não estou ouvindo, dá para você falar de novo? Ele pega e fala. Deus não fala de novo, uma ordem que Ele já deu. Esquece, meu irmão. Se Deus falou para você, faça. Ele não vai pedir de novo. Ele é Deus. Ele não precisa se ajoelhar nos seus pés para pedir de novo, meu irmão. Amém? Põe a mão no nome do teu irmão e diga para ele assim, ó: Deus é Deus. E você é você. Quantos estão aqui? Amém. Então vamos lá, versículo 2, versículo 3. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos animais, as crias. Fala para o teu irmão, se você obedecer ao Senhor. Se você obedecer ao Senhor. Fala mais alto, amado, se você obedecer ao Senhor. Se você obedecer ao Senhor, obedecer a sua palavra, aonde você pôr a tua mão, haverá a bênção de Deus. Amém ou não? Você pode aplaudir a Jesus por isso, amado. Se você ouvir ao Senhor, Jesus, o Senhor está falando aqui, ó, se você ouvir, se você não ouvir, você quebrou esse princípio. Então a partir do versículo 15, porque você não ouviu, então aonde você pôr a mão, não vai ter bênção, não vai dar dinheiro, não vai prosperar. Aonde você pôr a mão, está paralisado, não entra dinheiro, secou. Mano, não, é o momento financeiro. Não, meu irmão, eu não estou em momento financeiro, eu não estou em crise, nem eu nem você.
Se você está com problema financeiro, amado, creia. A palavra está falando com você. Coloca a tua casa em ordem, para você ver. Vou falar uma coisa aqui para você, amado. Coloca a tua casa em ordem, para ver se no comecinho de dezembro Deus não derrama algo poderoso na tua vida. Faz, amado, faz. Ouve a palavra do pastor. Coloca a tua casa em ordem. Estou fazendo errado, pai. Pai, isso eu estou fazendo errado. Pai, vou fazer o certo. Amado, começo de dezembro, quando todo mundo está parando, tá ou não está? Quem tem comércio aqui deve saber. Começo de dezembro já está. Eu tive ouvindo aí, dezembro, já vem as festas. Tá, amado, vai vir na tua mão. Por quê? Porque tem obediência. E quando tem obediência, tudo vai acontecer na tua vida. Aí as portas vão se abrir. Pastor, eu só ganho R$1.000. E como acontece com o Timóteo, não ganha R$1.000, ganha um pouco mais, mas gasta 5, 6 por mês. E não sabe dar onde tira o dinheiro. Porque obedece. E não adianta questionar de onde que veio, por que veio, porque roubar, eu tenho certeza que ele não rouba. Amém ou não? Porque o Senhor já teria me falado se ele roubasse. Quantos estão aqui? Ou então eu ia pedir sociedade com ele. Está amarrado, quebrado em nome de Jesus. Você está aqui? Versículo 8, vai no 8 lá direto, vai. Ó. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor, teu Deus. O Senhor, versículo 9, o Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos teus caminhos, e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens do fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, e do fruto do solo, na terra que o Senhor, sob juramento, deu aos teus pais. O Senhor, versículo 12, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro. Versículo 13, o Senhor te porá por cabeça, e não estará por cima e nem por baixo, e só estará em cima e não por baixo. Não estará, versículo 13, não estará por cima nem por baixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, ó, não dá só para a gente ser ouvintes observadores. Nós temos que ser ouvintes de propósito. Amém ou não? Amém. Amado, o ouvinte de propósito é aquele que ouve e que anota. Primeiro ele anota. E aí ele sabe o que ele tem que fazer segundo a palavra. Então, ó, temos uma direção. E a direção é essa. Ah, tá. Então vamos todo mundo para o caminho. Isso se chama unidade. E Deus derrama a bênção onde há unidade. Amém. Amém ou não? Amém. Mas nós temos aquelas pessoas, infelizmente, felizmente elas não estão nessa igreja. Elas ouvem a palavra, não estão nessa igreja. Elas ouvem a palavra e elas até prestam atenção, falam, não, puxa aqui, boa palavra. Olha, mas sai e não coloca em prática. Não serve para ela. Ou seja, amado, a Bíblia diz, você ouviu aqui até o pastor Valdenir falando, pregando, que a palavra é como espada alguma afiada, que está na divisão da alma, do espírito, ossos e medulas, está pronta para discernir dentro do coração do homem. Mas a palavra vem e ela não consegue entrar, por causa do meu orgulho, da minha prepotência, do meu altruísmo, porque eu entendo uma outra palavra acerca daquilo. Eu entendo que a palavra tem que se encaixar na minha verdade, e não eu encaixar na verdade de Deus. Posso ouvir um amém de você? Amém. Então, fala para o teu irmão de novo, ó. Quais são as vozes que você tem ouvido? Se não é a voz de Deus,
Se Deus não falou, fala para ele, se não é a voz de Deus. Se Deus não falou, se o profeta não confirmou, é roubo na tua vida. Posso ouvir um amém? Amém. E Ana, já estamos cansados de ver isso. Já estamos cansados. O Senhor mandou você comprar isso? Não, Ele não mandou. Mas você comprou. Irmão, vai quebrar a cara, vai ter prejuízo. Então, mas eu que ganho dinheiro, eu sou dono do meu dinheiro. Pecou de novo, entrou no princípio da maldição. Pecou de novo, entrou no princípio da maldição, amado. Eu assumi a responsabilidade da minha vida financeira quando eu disse isso. Eu sou o cara. Eu ganho e eu faço o que eu quero com o meu dinheiro. Deus é bom, Ele me deu oportunidade, mas eu faço com o meu dinheiro o que eu quero. Amado, você assumiu um princípio, você assumiu estar contra o princípio de Deus. Não faça isso, filho. Pede perdão rapidamente. Rapidamente se volta para Deus. Rapidamente se arrepende. Rapidamente. Porque as circunstâncias vão vir. Você pecou, vai vir. Pediu perdão, vai vir a circunstância, vai vir a consequência. Você pediu perdão ou não, vai vir. Mas se você pedir perdão, Deus fraciona a consequência. Isso para mim é fato. Agora, enquanto você não pede perdão e continua tramando essa situação dentro da tua mente, ouvindo as vozes, amado, creia. Alguém trancou a porta. Quantos estão aqui? Amém. Põe a mão no ombro do teu irmão e diga para ele assim, ó: o diabo está tramando. E ele usa muitas vozes para trazer engano na nossa vida. Fala para o teu irmão, a palavra que Deus tem para você essa noite é que você tem vitória quando você ouve ao Senhor, quando você discerne a voz de Deus e a voz do inimigo. Amado, em nome de Jesus, a voz do diabo você não tem que ouvir. Você não tem que abraçar a voz do diabo, amado. É do diabo, repreende, lança fora, renuncia, põe o teu joelho no chão, ore a Deus. Em nome de Jesus, sai da minha vida. Você sabe que não é Deus. Você sabe que é engano, porque vem em peso de angústia, em peso de sofrimento, tristeza, raiva, ódio e amado, e todos os seus predicados. Deus, Ele não é burro, Ele não fala com você na hora da ansiedade, é porque sabe que você pode entender alguma coisa errada. Então Ele levanta as suas guardas, amado, e espera um possível amadurecimento. Quantos estão aqui? Amém. Amado, Deus é Deus, e se eu me aproximar dEle, a única pessoa que você vai ser vitoriosa por isso sou eu mesmo. Agora, se eu resolvo me distanciar do Senhor, ou das suas direções, ou das suas ordens, eu falo direções, sabe por quê, amado? Porque ordem é muito difícil falar. As pessoas não querem ouvir que Deus deu ordem, porque ninguém no Brasil se submete a ordens. Nós somos um povo rebelde, que não pode ouvir ordem. Falou em ordem, isso significa que eu me submeti, que eu sou menor. O brasileiro não gosta disso, por isso que está vivendo tanto problema. Então eu já nem falo ordem, eu falo é uma direção de Deus, né? É uma maneira de você, não, porque se você ouvir ordem, agora para mim, amado, não tem essa de direção, para mim é ordem. Deus mandou fazer, Deus deu essa direção, Deus deu esse caminho, amado. Então, fala para o seu irmão, sai da minha frente. É isso que nos leva a viver vitória. Você está aqui? Amém. Me questione, amado. Deus é bom. Bem-aventurados
Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, ó, Deus não quer que você ouça vozes do inferno. Deus não quer que você ouça vozes malignas. Deus quer que você ouça a voz do Senhor. Fala para ele e Deus diz assim: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Não, nós já pregamos aqui sobre os pacificadores. E o pacificador, amado, ele tem uma recompensa. Aquele que soma com o outro para bem dizer a paz. E nós retornamos à paz agora, porque nós vamos orar por isso. Aquele que soma outra pessoa para trazer reconciliação. Aquele que soma para elucidar os fatos e tirar as vozes do inimigo. Ele tem uma recompensa muito grande, Andressa. Ele é chamado de filho. Um cara, Fábio, que se levanta para levar a paz ou a reconciliação, que se levanta para quebrar o desentendimento, a Bíblia diz que esse cara é filho de Deus. Quando Deus quer que você seja mensageiro dessa paz, Ele está chamando você para uma filiação infinita. Ele está chamando você é filho meu. Dá uma olhada nas bem-aventuranças, em nenhum tempo Deus chama outro como filho, senão aquele que determina a paz, aquele que resolve conflitos, aquele que se move como Jesus se moveu para restaurar, para trazer restauração, para falar o que é erro, para apontar a voz de Deus. A voz de Deus para a tua vida, Jair, é essa. Então, se eu estou fazendo isso, Deus está olhando para mim como a menina dos seus olhos. E se eu sou a menina dos seus olhos, não põe a tua mão no olho de Deus. Olha para o teu irmão e fala para ele assim, ó, você é a menina dos olhos de Deus. Fala mais alto, amado, você é a menina dos olhos de Deus. Fala para ele, não põe a tua mão nos olhos de Deus. Você está aqui, amado. Olha como é que Deus olha para isso. Amado, olha como é que Deus olha para isso. Olha como é que Deus olha para essas pessoas, e você é uma pessoa como essa. Agora presta atenção disso. Se Deus levantou você para ser um pacificador, se Deus levantou você para ser alguém que está levando paz para alguém, e Ele está dizendo que você é a menina dos seus olhos, Ele não quer que você ouça vozes que são outras vozes, senão a voz de Deus. Porque a voz que não é de Deus vai te trazer engano, e aí você perde a sua filiação, você deixa de ser filho, para andar enganado como Geazi. Você está aqui comigo, amado? Põe a mão no teu irmão e diga para ele assim, o evangelho é muito mais sério do que você está pensando. Amém ou não? Amado, o evangelho não é moda, não é modismo. O evangelho não é, vou falar de novo, não é romancezinho que dura 6 meses e aí tudo termina numa história alegre, o mocinho fica, não, o evangelho não é assim não. Como disse o Paulo de Tarso aqui, o nosso super-herói é um pedaço de carne que morreu na cruz do Calvário, é um cara que só perdeu, o cara só perdeu para ele mesmo, perdeu para o reino. Mas ele sabia que se ele ganhasse, se ele perdesse, eu e você íamos ganhar nele. Amém ou não? Amém. Só que para nós conquistarmos essa paz, a paz que é verdade, a paz que é conhecimento, a gente precisa abaixar um pouco, pelo amor de Deus. Orgulho não nos leva e nem nos traz a paz.
seus conceitos. Deus nem está nada nem aí para isso. Ei, põe a mão no ombro do irmão e fala assim, ó, Deus não está nem aí com a sua opinião. É Ele que manda e desmanda. Posso ouvir um amém? Deus é bom? Fique em pé no seu lugar, nós vamos orar. Queria pedir mais um copo de água aqui, que o meu já foi. É que o meu copo geralmente é maior, né? E aí, traz esse copinho aqui. É por isso que eu bebo, viu? E aí, Rogério? Forte e firme? Chegou na hora do amém, mas chegou. Aleluia pela tua vida. Traz mais um, por favor. Que miséria é essa, verdade? Inclina a sua fronte aí um pouquinho, por favor. Inclina a sua fronte, fecha os seus olhinhos lindos e maravilhosos, para a gente fazer uma oração essa noite. Timóteo, toca aqui alguma coisa aqui, por favor. Me ajuda aí. Feche os seus olhinhos, porque eu preciso pedir para você pensar uma coisa. Quais são as vozes que você está ouvindo? Você precisa discernir isso, porque a verdade está em Cristo. A verdade traz conhecimento, e esse conhecimento é que traz paz. Então, se há angústia, se há sofrimento, se há dor, se não há esperança, se nós estamos com dificuldade no trabalho, se nós estamos com dificuldade no casamento, se nós estamos com dificuldade pessoais, se nós estamos encontrando grandes dificuldades com os nossos filhos, família, amado, deixa eu falar uma coisa para você, você precisa discernir isso essa noite. O que as vozes estão falando para você? O que você tem ouvido, amado, é derrota, não vai dar, não vai acontecer. Você está vindo para a igreja só por vir, porque você já tá vendo que o teu futuro está obscuro. Amado, você precisa saber hoje o que são e quais são as vozes. Agora deixa eu falar para você, essas vozes de derrota na tua vida, essas vozes de separação, essas vozes de derrota, de dificuldade, de não vai dar, de não tem mais tempo, de não conquistou. Amado, essas vozes não são as vozes de Deus. Amém? Abre os seus olhos. É a palavra de Deus, amado. Se a palavra de Deus não tocar você, ninguém toca mais. Se a palavra de Deus não falar para você, se ela não apontar você como um espelho, se ela não apontar na tua cara, não mostrar quem você é, nada mais pode. E aí essas vozes vão crescer. E aí, como Geazi, nós vamos ser um bom contador de história. Agora nós vamos orar. E nós vamos mandar essas vozes embora em nome de Jesus. Levanta sua mão, deixa eu ver quem é que está ouvindo vozes aí de derrota. Você pode vir para cá, filho? Vem cá orar com a gente. Levanta sua mão, deixa eu ver, amada, as suas vozes, as vozes de derrota. Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar, amado? Amado, se hoje você lançar essas vozes fora,
independente das suas emoções. Amanhã, aliás, as próximas horas já vão ser horas diferentes na sua vida. Mas se você incubar essas vozes, por causa das circunstâncias, por causa do que você está olhando somente com os teus olhos, amado, Deus quer fazer alguma coisa na nossa vida dessa noite. Amém. Não tem um culto que Deus não quer fazer algo pela gente, amado. Não tem uma palavra, amado, não tem uma frase no rádio, não tem um louvor que Ele não fale na nossa mente. Não tem, amado, porque a palavra de Deus é um espelho e ela mostra quem realmente quem somos e como nós estamos vivendo. E eu creio, amado, com você também eu passo por momentos de dificuldade. Vozes vêm nos meus ouvidos toda hora, amado. E aí eu vou discernir uma coisa. Engraçado que essas vozes, a gente não precisa fazer assim, né? Essas vozes a gente fala assim, não ouvi, porque não é a voz de Deus. Essas vozes vêm, elas vêm para cutucar ferida, elas vêm para trazer alguma situação de uma semente que você lançou, e você não mudou a semente, então está acontecendo de novo. E aí põe na tua cara. Nós precisamos lançar isso fora, amado, é a palavra de Deus. E se você orar comigo hoje, amado, nós vamos lançar tudo aquilo que está vindo precipitando sobre a sua vida, isso vai ter que cair por terra em nome de Jesus. Amado, tem tempo de orar, mas tem tempo de atitude. Então hoje nós vamos orar, e aí você vai, não quero mais ouvir, eu não vou mais ouvir, eu quero ouvir o que Deus tem para mim. Amado, amanhã cedo, pede para Deus, Senhor, me dá a tua palavra. Abre lá nos evangelhos de cara, abre lá em Mateus 11:28, amado, não faz da Bíblia caixinha de surpresa, não. Abre a tua Bíblia em Mateus 11:28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave e é leve. Amado, é a verdade traz um peso de leve, a verdade traz alegria, a verdade traz esperança. A verdade é a esperança, a verdade é Jesus, a verdade está em Deus, a verdade está no conhecimento. Eu conheço e eu sei que se Mateus 28 diz, vinde a mim, é eu que tenho que ir lá. Eu preciso ir lá, me ajoelhar nos pés do cara, nos pés do Calvário, e falar, Senhor, leva isso de mim, eu não aguento mais, eu não quero ouvir vozes do mundo, vozes do inimigo, vozes de Satanás e seus demônios. Eu não quero ouvir, eu quero ouvir a tua voz, e a tua voz tem verdade para a minha vida. A tua voz é verdade, é realidade. A tua voz é conhecimento, eu preciso andar em conhecimento. Não tem, Deus não montou tudo isso para você viver derrota. Deus não montou um cenário de derrota. Satanás montou um cenário de derrota. Satanás montou um cenário para você olhar e você falar, o meu fim está chegando, a minha tristeza está chegando. Amado, Deus não levantou um cenário na tua vida de derrota. Eu tenho certeza disso, amado, certeza absoluta, absoluta. Mas se você continuar ouvindo as vozes, então Satanás ganhou na tua vida, amado. Meu Deus, não existe tristeza maior na vida de um homem de que ouvir a voz e abraçar ela e viver o que Satanás deseja. Vamos orar. Vamos orar uns pelos outros com bastante força. Pega na mão de alguém aí. Vamos orar com bastante força, com bastante autoridade, em nome de Jesus. Olha, levanta a sua mão direita. Eu quero liberar essa autoridade para a tua vida, amado. Levanta a sua mão direita aqui para mim, em nome de Jesus. Levanta a tua mão direita, irmão, em nome de Jesus. Misericórdia, amado. Que coisa maluca, hein? A Bíblia diz que o pastor larga as 99 e vai atrás de 100. Atrás de uma. Mas não é fácil.
Levanta a sua mão bem forte. Eu quero liberar sobre a sua vida essa autoridade, amado. Só com a tua mão levantada, amado. Recebe essa autoridade para você orar por alguém. E para você quebrar toda a armação. Aliás, eu descobri ontem. Qual é o nome do Exu que trabalha com guerra? Aquele Exu lá. O Exu que trabalha com guerra. O que comanda o Ogum guerreiro. A vida do homem lá. Precisa quebrar isso. Amém ou não? Estava no carro ontem, aí Deus me mostrou isso. Você está aqui? Amém ou não? Amado, ei, deixa eu falar para você. Ogum guerreiro é um espírito de guerra. É guerreiro. Mas se você falar para ele sair em nome de Jesus, ele sai correndo. A Maria Padilha, ela traz uma sensualidade que aflora. Através do perfume, através da barriguinha com a camisa levantada, através da pulseira, daquela pulseira no tornozelo. A Maria Mulambo trabalha de forma a você conquistar tudo que não presta para dentro de casa. Achou na rua, olha que legal. Você nunca vai usar, mas você pega para você. Você já tem, mas você quer aquela. Pode ser que eu use um dia. Maria Mulambo faz isso. E, amado, você conhece muitos, você já tem bastante conhecimento. E eles vêm se aproximando, eles vêm se aproximando. E aí tem um chamado o de engano, que trabalha com a confusão. E trabalha em conjunto também com a divisão. Mas primeiro eu preciso te enganar. Se eu te enganar, mas eu para te enganar eu preciso de lançar vozes. Não vai dar certo. Você vai falir. E aí vem a voz. E aí vem o outro já, o de confusão. Vamos trabalhar o projeto para trazer confusão nesse projeto que não vai funcionar. E veio da confusão, trabalha. Aí ele traz a divisão e divide tudo. E Satanás ganhou. E a gente, como povo de Deus, com essa mão levantada, cheia de autoridade, a gente abaixa a nossa mão e esquece que a gente tem autoridade para mandar tudo isso embora. Então eu não sei que vozes que você está ouvindo, amado, mas agora é a hora de nós nos levantarmos em oração e em autoridade e declararmos que todas as vozes que estão vindo para compreender a nossa tristeza, a nossa angústia, o nosso sofrimento, a nossa queda ou a nossa derrota, isso não tem poder mais na nossa vida em nome de Jesus. Se isso acontecer através da tua oração, amado, vai explodir algo dentro da tua mente, nas tuas regiões celestiais, e essa malignidade não vai atuar mais na tua vida em nome de Jesus. Lá no teu trabalho, na tua casa, essa opressão que está vindo dia após dia, essa opressão que está vindo dia após dia, ela vai ter que parar essa noite em nome de Jesus. Então levanta a tua voz e ore comigo em nome de Jesus. Todas as vozes, vamos, amado, ore.